Fala galera, beleza? Estamos aqui então para mais um vídeo sobre opções. Hoje nós vamos começar a falar grego. Pois é, muita gente pode até achar que eu estou falando grego realmente sobre esse assunto, mas nós vamos deixar aqui bem simples, bem tranquilo para vocês. Nós vamos falar sobre as gregas das opções, tá? As opções têm essas letrinhas aí associadas a elas que na verdade são cálculos matemáticos envolvidos aí com a precificação das opções. Então as opções têm 5 gregas, tá? As principais eu diria que são o delta e o teta, mas a gente ainda tem o vega, o gama e o rho. Eu vou mencionar todas elas, mas hoje eu vou me ater basicamente ao delta. Então, como sempre, sem mais delongas, vamos para a tela aqui, vamos mostrar a plataforma. A plataforma vocês já estão vendo aí, tá aqui até uma alta forte que a gente teve do ES hoje. Mas vamos para as opções. Vou pegar aqui a Apple, exemplo aí tradicional, e a gente já falou bastante sobre as opções e nós também conseguimos ver habitualmente em boas plataformas, a gente vai ter a opção de colocar para a gente ver nas opções as gregas que a gente quiser avaliar, tá? Então aqui, por exemplo, eu falei que as principais são o delta e o teta, e normalmente são as que eu deixo aqui na minha grid de opções. Mas seja na Thinkorswim, seja na plataforma de vocês, no TradingView, vocês podem procurar lá para customizar, tá? E vocês podem colocar também. Aqui ó, tem delta, teta. Se eu quisesse aqui, poderia colocar, por exemplo, gama, tá? Eu posso adicionar gama, posso adicionar o vega, por exemplo, tá? Mas não vou colocar isso agora aqui, só para já mostrar para vocês. Então, o que são as gregas? As gregas são esses valores, né, calculados aí para as opções, que vão ajudar a gente a entender a movimentação dos preços dessas opções. A gente já conversou que as opções são derivativos, né? Os preços delas derivam de um ativo de referência, pode ser um contrato futuro, pode ser um índice, pode ser um REIT, né, que seria o fundo imobiliário americano, pode ser de uma ação. Aqui nesse caso nós estamos olhando então as opções da Apple e cada uma dessas opções, que a gente já viu que são muitas mesmo, a gente realmente tem muitas, eu diria praticamente infinitas opções, alternativas de investimento em opções, a gente vai ter aqui um valor de delta, um valor de teta, tá? E como é que isso influencia? Vou falar aqui do delta primeiro. Vocês podem observar o que? Deste lado nós temos as calls, né? Nós já mencionamos em outros vídeos. E nós temos aqui que quanto mais ITM, né, está essa call, a gente vê um delta maior. A gente vê aqui 0,98. E quanto mais próximo do ATM, né, daquela opção que está ali no dinheiro, at the money, a gente está vendo aqui um valor próximo de 50. Então o ATM seria o mais próximo de 50 possível. E conforme a gente vai se distanciando, vai ficando fora do dinheiro, esse valor do delta vai caindo. Então a gente vê aqui, ó, zero. Aqui já está caindo para zero. E a gente observa também, isso é uma outra coisa interessante que a gente vai detalhar mais à frente, a gente está vendo aqui, está com 3 dias para expiração, DTE 3, Days to Expiration. Se eu venho aqui, por exemplo, 38 dias, vocês observem que para chegar no zero, no delta zero, já tem que se afastar um pouco mais da linha do dinheiro. Se eu vier para mais 2 anos aqui para frente, vocês vão ver que eu me afastei já bastante do dinheiro e aqui ainda nem apareceu zero. Eu teria que colocar mais strikes de opção aparecendo aqui para a gente poder ver. Tá? E o que acontece nas puts? Acontece o inverso, né? Não exatamente o inverso, né? Quanto mais ITM, maior é o delta, quanto mais OTM, menor é o delta. Tá? Agora observem o seguinte, eu estou falando, vamos dizer assim, de um valor absoluto desse delta. Tá? Então, por exemplo, aqui eu estou falando de 0,03, aqui eu estou falando de 0,97. Observem também uma curiosidade. Em geral, a menos que a gente esteja no super extremos, né, vocês vão ver que a soma dos valores do delta de uma call e de uma put no mesmo strike, ele será próximo a 1. Tá? Então aqui a gente tem
97 mais 3 vai dar 0,97 mais 0,3 vai dar 1. 97 mais 0,4 vai dar 1, né? 1,01. 96 mais 0,5, 1,01. 96 mais 5, tá? Então vocês observem isso. Aqui, ó, por exemplo, 68, 36. Vai dar ali um pouquinho mais também, vai dar o 1,01. Mas sempre vai dar um valor próximo de 1. Por quê? Porque o delta ele também vai ajudar, tá? Nós vamos falar ainda o que ele representa efetivamente, mas ele também vai ajudar você a ter uma ideia da probabilidade de, no dia da expiração, este contrato terminar ITM ou ATM, ou seja, dentro do dinheiro ou fora do dinheiro. Então, a probabilidade aqui nesse caso, desse strike, é de 51% aproximadamente. Desse aqui é de 36%. Isso aqui nós estamos falando de um prazo de 3 dias. Então, 51%, 36%, 22%, 12%. Ou seja, quanto mais você está se afastando do dinheiro, menor é a probabilidade desse strike ficar dentro do dinheiro naquele momento da expiração. E quanto mais para dentro do dinheiro, maior a probabilidade. Então aqui a gente já está falando de probabilidade de 90, 92, até aqui 96, 97, 98%. Tá certo? São valores aproximados. Tá? E o que de fato representa o valor do delta? Representa, vamos lá, explicação tintim por tintim aqui. A variação no preço da opção quando a ação ou o ativo de referência, né, vai se movimentar $1 para cima. Tá? Então, e aí, por que para cima não pode ser para baixo? É só um detalhe da matemática que eu vou explicar. Tá? Então, o delta é o quanto vai afetar o preço desta opção caso o ativo de referência suba $1. Beleza? Então, o que eu quero dizer com isso? Né? O preço aqui, por exemplo, vou pegar o strike aqui 215, está 1,48, 1,51. A média, que a gente chama ali de preço MARC, né? Seria ali 1,48 mais 1,51 dividido por 2, vamos pegar 1,50, tá? Para arredondar aqui só o exemplo. Então, 1,50 é o preço desta opção. Lembrando que, claro, quando a gente vai efetivamente comprar, nós estamos comprando um contrato de opções que se refere a 100 ações, nesse caso. Né? Então a gente vai pagar aqui efetivamente $150. Então, se o preço da Apple, que estava nesse momento $212,93, ele passa para $213,93, ou seja, subiu $1, esse preço que agora está 1,50, ele teoricamente passaria de 1,50 para 1,85, ou seja, 1,50 mais o valor do delta. Tá? Então, se a ação, o ativo de referência, sobe $1, esta opção, esse strike dessa opção, vai subir 35 centavos, nesse caso, né, que vai representar $35 também. Tá? Agora, por que eu falo que isso é uma questão teórica? Porque o delta ele também vai sofrer a ação de uma outra grega. E essa já é até a função dela que a gente vai explicar mais à frente, que é o gama. Então, quando você tem uma variação no preço da ação, o delta vai variar, mas vai variar em função também do deslocamento do gama. Então, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não adianta querer tentar entender essa matemática. A gente poderia fazer demonstrações enormes, já vi as demonstrações, mas elas não têm função prática alguma. Tá? Você pode saber um pouquinho da teoria, como funciona, e você vai ter conhecimento suficiente para operar bem as opções. Tá? Então, é isso. E por que eu falei que é sempre quando sobe $1? Reparem o seguinte, aqui a gente tem 0,35 no delta, certo? Observa o delta no mesmo strike 215 aqui. Ele está menos 0,69, tá? Então por que aqui está um sinal negativo? É a questão matemática simples, né? Como eu falei. Se aqui a gente tem uma média de valor de 3,50, caso, e é uma put,
quando o preço do ativo de referência sobe, a put normalmente ela perde valor. Então, quando sobe $1, esse strike 215 ele vai perder 0,69 de valor aqui no strike. Tá? Então, aqui, enquanto ao subir $1, isso aqui sairia de 1,50 para 1,85. Aqui sairia de 3,50 para os 2,80 ali arredondando, tá certo? Menos esses 0,69, 0,70 aqui. Então, galera, o delta é exatamente isso. Não tem mais o que inventar. Ele é o valor que é acrescido ao preço da opção quando o ativo de referência sobe $1. No caso da put, esse valor acrescido é um valor negativo. Ah, então o que acontece quando cai? Ah, e quando cai $1? É fácil também, tá? No caso da put, se cair $1, você vai somar esse 0,69 e se cair $1 aqui na call, você vai subtrair esses 0,35, tá certo? É isso. Curto, grosso e direto, tá? Não precisa inventar. Agora, como eu falei, é exatamente isso que vai acontecer quando a Apple subiu $1. Pô, a Apple subiu $1 e o valor não chegou a 1,85. Calma, calma. Isso não só pode acontecer, como provavelmente vai acontecer muitas vezes. Mas é aí que a gente vai ter que entender o funcionamento das outras gregas, beleza? Mas para não ficar muito maçante, muito corrido, vou só falar do delta agora, já vou encerrar esse vídeo. Gostou do conteúdo? Já curte, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha se você está gostando aí dos nossos vídeos, já compartilha com outras pessoas que também estão interessadas em aprender aí sobre esse mundo maravilhoso mesmo do trade de opções. E vamos seguindo, daqui a pouco eu gravo outro vídeo com as outras gregas e a gente vai entender bem esse funcionamento aí do conjunto geral, tá? Das gregas, como que elas vão influenciar o preço das opções e como você vai conseguir, sem seguir o que eu estou falando de trade, não vou dar sugestão nenhuma de investimento para vocês, mas vou ensinando aqui o possível, transmitindo da forma mais simplificada possível o conhecimento, para que vocês tenham a oportunidade de prosperar aí no mundo dos investimentos financeiros, no trade. Beleza? Grande abraço, até a próxima.